Gostaríamos de convidar para mediar a Fabíola Saldan. O sinal dela é esse. Olá, bem-vindo ao COINES. E a temática será sobre tradução e interpretação. Gostaríamos de convidar a Erin Case, dos Estados Unidos, que estará falando a respeito da tradução e interpretação de língua de sinais em ambiente educacional. Por favor. Será proferido tempo de 20 minutos e, ao término, terá um tempo para perguntas. As pessoas poderão se posicionar, no máximo 3 pessoas, de 3 a 4 pessoas. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz por estar nesse evento, no Congresso, e verificar e perceber o empoderamento e fortalecimento a partir desses aprendizados. Pois as informações trazidas aqui são de extrema relevância. Como foi falado, o meu nome é Erin, eu nasci nos Estados Unidos. E qual é a minha atividade laboral? Eu trabalho numa escola, nos Estados Unidos. E nessa unidade escolar, a qual eu exerço as minhas atividades, tem diversas escolas que estão vinculadas a um programa de atendimento à educação infantil. E nessa escola especificamente, eu trabalho ministrando a questão da língua americana de sinais e também o inglês. E temos professores que ministram a língua americana de sinais e o inglês também. A responsabilidade é de articular com as famílias, esclarecendo as questões pertinentes para o desenvolvimento infantil dessas crianças. As mães e os pais que trabalham, eles também têm o trabalho voluntário na unidade escolar, para que essas crianças possam desenvolver. Isso me traz muito orgulho trabalhar nessa escola. Então, hoje eu vim aqui para quê? Para falar dessa temática de extrema relevância para as crianças surdas, para que essas crianças surdas possam ter o seu desenvolvimento acadêmico. Esse é o objetivo. E temos que pensar nisso, principalmente nas crianças. E a respeito da tradução e da interpretação, o que isso tem a ver com o contexto educacional? Eu estarei explicando para vocês a respeito dos fatos a se considerar no ato tradutório interpretativo. Próximo slide. Agora serão os pontos que eu estarei esclarecendo. A gente consegue perceber que há inúmeras questões para se pensar sobre a questão da tradução e da interpretação. Questões estas relevantes, que têm que ser entendidas de forma muito clara na área da tradução e interpretação educacional. Educação. Na educação, nós podemos verificar diversos fatores que têm que ser analisados. Dentro da escola, por exemplo, no momento da aula, a questão principal a ser vista é o que está acontecendo nesse espaço educacional. Essa situação educacional, o que eu posso fazer para que eu possa atendê-la? Se a educação for precária ou a interpretação não der conta naquele momento, como resolver? Vocês podem verificar que ao lado direito tem alguns tópicos sobre a tradução e interpretação no âmbito educacional, que eu estarei explicando cada um deles.
O intérprete tem como estabilidade a mediação comunicacional, a acessibilidade dentro da sala de aula para esse aluno. Mas que acessibilidade é essa? O acesso à informação, trazer informação dentro desse contexto educacional é o papel do intérprete. Mas acontece algumas situações, por exemplo, que o intérprete ele tem uma instabilidade muito grande e outras horas a instabilidade é do aluno. O aluno surdo ele tem que perceber as informações que estão sendo trazidas para ele. E esse aluno ele precisa também ter muita atenção em tudo. Ele não pode perder nada. Essa também é a instabilidade do aluno. E sobre a acessibilidade no acesso à informação, é muito importante que esse aluno ele possa compreender certos aspectos. O primeiro da acessibilidade para esse aluno, nós sabemos que falta acessibilidade em muitos espaços. A comunicação ela não flui. Por isso é importante o intérprete e essa habilidade desse profissional. Dentro de sala de aula, existem diversas questões e estabilidades distintas que acontecem no mesmo momento, para que possa ser atendido o aluno. Sobre esse trabalho, como que ele se desenvolve? Tem algumas questões do projeto que tem que englobar o tradutor e intérprete. Se, por exemplo, esse profissional intérprete, como é o trabalho dele, quais são as necessidades, tudo isso tem que ser pensado nesse contexto educacional, porque são necessidades do intérprete nesse contexto, que não pode ser deixado de fora. O IEP, o intérprete educacional, ele tem que compreender a sua função, entender como atender melhor esse aluno. Essas questões têm que ser extremamente vistas e avaliadas, pois a habilidade do intérprete é entender esse processo com o aluno. Próximo slide. Como vocês podem ver a letra D, ela se remete à questão da instrução e à comunicação. Para que principalmente haja a comunicação de forma padrão entre as pessoas. A questão do governo é que seja garantido por meio de dispositivos legais possibilidades para que haja efetivação do intérprete, para que haja comunicação. Existem legislações que garantem isso. A questão da língua, no contexto educacional, é importante pensar sobre a língua e tudo que é emergente naquele contexto. Os significados, a aquisição do conhecimento, a questão também do empoderamento. E diversos alunos precisam ter acesso a informações para que possam construir o seu aprendizado. E ter um intérprete nesse espaço é fundamental, mas só em sala de aula? Não. No ambiente social da escola também, com gestores, professores, para que haja uma comunicação plena. Esse é o objetivo, que esse aluno ele possa interagir por meio do intérprete para que ele possa alavancar no seu processo educacional. E a atribuição desse intérprete, ele passa 100% da informação, tudo para esse aluno. Esse intérprete, ele precisa compreender certas questões, que não é só o ato interpretativo, mas são outras questões também que têm que ser vistas nesses espaços. O que está sendo acontecido, tudo que está acontecendo tem que ser passado para esse aluno, não só aquela informação primária. Eu sei que vocês acreditam que a área educacional ela precisa
de mais estímulos, de mais desenvolvimento. E a questão da língua? Então, precisa estar atrelado a esse contexto educacional. Porque a língua ela está dentro da educação, ela está como forma de instrução. Próximo slide, por favor. O profissional intérprete, o uso do intérprete, qual é as características deles? Então, eu coloquei 4. O aluno ele precisa ter esse aprendizado. Então, como é que é esse intérprete que vai passar isso para ele? Então, ele precisa entender, através do intérprete, o significado, precisa sentar frente a frente. Como é que seria esse intérprete que está na frente dele? Porque o aluno ele precisa entender de forma bem clara o significado dessa interpretação. Por isso, tem alunos jovens, crianças, adolescentes, que veem o tradutor-intérprete. Mas o que significa a pessoa dele em sala de aula? O que significa? Ele é o professor? Então, falta esse esclarecimento para o aluno entender. Na educação básica, e é o que acontece geralmente, e também na educação infantil. Os alunos ele têm esse fortalecimento linguístico, eles precisam ter. É importante ter isso atrelado ao intérprete, porque a responsabilidade da língua é do intérprete. Então, o intérprete ele interpreta, ele media na sala de aula essa comunicação. E o aluno ele analisa como é que ele vai usar esse profissional, porque o aluno ele vai crescer observando que tipo de profissional, como vai ser o uso dele. E também na educação básica, a comunicação, por exemplo. O que acontece? O professor ele começa a falar, com expressões e gestos, e o aluno surdo ele não vê. Ele olha o intérprete, ele não olha o professor. Por isso que o aluno ele é visual, ele precisa ter um contexto nesse ambiente. Por exemplo, o PowerPoint, né, os slides. O professor está falando, mas o aluno está olhando os slides, então ele perde essa informação. E o professor ele precisa parar, junta um slide, ler todo ele, e, após isso, fazer os comentários. E outro ponto, o que significa esse lag time? Né? É o intérprete ele ter um certo atraso ao passar as informações, porque o professor está falando, comentando a aula, e o intérprete ele precisa ter esse atraso. E se o aluno perguntar, mas o professor está falando, mas não tem muito a ver, é uma informação atrasada. Não, precisa ter esse atraso. E um outro ponto é que o intérprete ele também precisa descansar, porque ele fica fatigado. Porque é um cansaço visual. Então, isso sempre acontece. Então, é importante, né, colocar isso nos temas. Passa o próximo slide. E qual é a certificação? Quais os pré-requisitos que ele deve ter? Então, qual é a certificação? Elas são diversas, não são todas iguais. Elas são diversas e têm pré-requisitos diferentes. E o EIPA, é o intérprete, como é que ele faz ele tem acesso a essa profissionalização? Ele tem 80% ou mais para conseguir essa certificação. Se tiver menos, ele não consegue. Então, por isso que acontece que quando os intérpretes não têm essa responsabilidade. Próximo slide. O acesso a essa programação dos alunos, essa lista, ele tem que ter em sala de aula. Primeiro o professor, ele tem que ter acesso, logo após o intérprete,
e a comunicação. Por exemplo, numa conversa em roda, ele precisa ter uma melhor visualização do local, então ele precisa ver logística, porque o aluno ele é visual, então ele tem que ver um melhor local para ter o acesso à comunicação. Próximo. Os tipos de intérprete. Eu coloquei algumas na lista, né? O educacional, que ele tem algumas subcategorias de interpretação. Mas o que significa isso? Essa interação, porque está incluído na educação ele ter essa relação social. Então, é muito importante. Segundo subtópico. Entre comunidades, né, comunitário, é a interpretação ligada à comunidade. Isso também é responsabilidade dessa interação com o intérprete, porque a comunidade e a educação são responsabilidades diferentes. Porque a comunidade e a educação escolar são responsabilidades que são diferentes. Então, só para vocês terem entendimento que eles são separados, mas eu vou explicar. Interação. Tem algumas categorias que precisam ser vistas com mais atenção dentro de sala de aula. Porque o que acontece? Os alunos eles ficam muito distraídos em sala de aula. Então, o intérprete, ele vê no aluno, parece que ele não tem atenção. Então, isso é um problema do intérprete. Então, ele tem que entender, porque o aluno também está cansado, porque ele é muito visual, então eu tenho cansaço visual. Então, o intérprete ele precisa também ter essa percepção, que não é só o intérprete que perde a atenção, né? O aluno também, porque ele é muito visual. E ele se cansa de ficar olhando. Pode passar. Comunicação aberta. O que seria isso, né? É algo muito importante, porque vários intérpretes precisam ter essa comunicação com o professor e com o aluno. E com outros alunos também, outras pessoas. É importante ele ter esse tipo de comunicação. É importante para o professor ter essa interação com o intérprete, porque o intérprete ele pode se preparar antes, até para possíveis provocações, para quando entrar em sala de aula, né, para se preparar para desafios, para ele não não se sentir despreparado, ter uma interpretação bem clara para o aluno e ter essa mediação com ele, dentro da sala de aula. Eu expliquei que tem um cansaço visual, mas que tem esse desenvolvimento visual é importante, ter essa atenção é importante. Próximo slide. L1, primeira língua, que é a língua de sinais. Essa é muito importante, porque é importante para a aquisição dele, é importante para no processo infantil, para ele aprendizar, para ele desenvolver quando ele ainda é pequeno. Por isso, ele tem que ter esse acesso na língua de sinais, porque ele vai crescendo e vai crescendo em interações, novas interações, vai ter a avaliação do intérprete com o aluno, vai ter essa interação e vai saber avaliar os métodos de interpretação, compreender as variações. E também pode acontecer do aluno pedir o intérprete
para comunicar o professor, fazer a versão voz com o professor. Então, por conta da estrutura, da língua, que são diferentes, o professor, às vezes, pode ficar confuso. Então, o intérprete ele precisa pensar como vai ser essa interação do aluno e professor. E eu torço, né, que tudo isso possa ser alcançado. Vejam só aqui ao lado. São inúmeras questões que foram elencadas, mas tudo isso vocês podem encontrar no site. Quem tiver interesse pode buscar no site e ler um pouco mais a respeito sobre o direito desse aluno e também do intérprete. Eu trouxe várias questões para vocês, mas realmente é impossível detalhar pelo tempo. Parabéns pela sua palestra, foi realmente maravilhosa, né? Pensar no intérprete educacional. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar agora o nosso segundo palestrante, o João Gabriel, por favor. Ele vai falar sobre estudos da tradução intermodal, percursos de investigação da área de conhecimento. Você tem 20 minutos para a sua apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre esse tema tradutor e intérprete surdo, que é a minha pesquisa no mestrado. E essa pesquisa, eu penso que ela é bastante relevante, porque esses profissionais surdos que participam, né, de uma equipe de tradutores, intérpretes ou ouvintes, eu acho que isso é bastante relevante, mas no meu mestrado eu penso como é o processo cognitivo na formação dessas pessoas e também o perfil dos intérpretes surdos, para quê, qual a função deles. E aí eu vou falar um pouco sobre esses temas, não dá para falar tudo, né? Minha dissertação tem quase 200 páginas, eu não tenho como abordar tudo aqui numa fala. Então eu vou tentar reduzir e enxugar para passar para vocês, ok? Próximo slide. Vocês, no momento, podem reparar que os tradutores e intérpretes surdos vão estar principalmente participando de conferências. Principalmente, por exemplo, a gente tem aqui 2 tradutoras surdas, intérpretes surdas participando, e você vê isso muito frequentemente em conferências. Mas no âmbito educacional, acadêmico, você vê muito poucos presentes. Isso acontece mais em contextos de conferência. A legislação, mais especificamente o decreto, vai falar sobre o intérprete ouvinte, que precisa de uma formação específica e também proficiência. O segundo inciso vai falar de formação em nível superior. E aí o terceiro, que está ali embaixo, ele vai falar que o intérprete surdo não precisa de formação alguma para essa atuação. Ele vai interpretar em línguas de sinais, mas ele não precisa de interpretação nenhuma. Isso me causa uma estranheza. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Com relação ao intérprete surdo e o intérprete ouvinte, de maneira geral, são atuações semelhantes. Os ouvintes, de maneira geral, inicialmente, né, no início da profissão, aprenderam língua de sinais na igreja, por exemplo, e sem ensino superior eles atuavam. Posteriormente, houve formação em graduação, letras libras, mestrado, doutorado. Quando a gente fala do surdo, ele tem algum curso? Aonde que tem uma faculdade que talvez consiga ter algo sendo oferecido para formar esse surdo? São muito poucos os exemplos. Eu vou mostrar mais um pouco para vocês. Eu fiz uma coleta de muitos dados e, no Brasil, a gente pode reparar que existem uma quantidade específica de tradutores e intérpretes surdos. Quando a gente olha para a certificação do ProLibras, especificamente de tradução e interpretação, porque existe o ProLibras de ensino, mas não é desse que eu estou falando, é desse ProLibras que certifica tradutores e intérpretes, a gente pode perceber que existe um determinado número de surdos.
foram 528 inscritos no total, no ProLibras, para certificação de tradução e interpretação, e aprovados foram 109. Ali embaixo a gente pode reparar algo que é interessante com relação à graduação, que você tem cursos específicos para formar tradutores e intérpretes. Você tem o Letras Libras Bacharelado, por exemplo. E até hoje, até 2018, na verdade, o ano passado, a gente pôde verificar que foram, no total, 231 candidatos para participar desses cursos. Aprovados foram bem menos, foram apenas 48. E aqueles que já concluíram, que são egressos, que já possuem o seu certificado, hoje são apenas 6. Mas por que isso acontece? Seria, de repente, por conta do currículo desses cursos que são falhos, ou os currículos são apenas focando em profissionais ouvintes? As questões eu não tenho como responder, eu não sei por que isso acontece. Verificando também no nível de mestrado e doutorado, na área específica de tradução e interpretação, a gente pode verificar que foram 18 matriculados e que 24 são egressos, isso profissionais, pessoas surdas. Com relação ao doutorado, atualmente você tem 7 pessoas matriculadas e que uma pessoa já concluiu, já se formou no doutorado. E isso é muito interessante, o trabalho de tradução, de interpretação, como é esse processo, como ele se desenvolve, mas os surdos ainda encontram limitações. Existe o interesse de trabalhar nessa área, mas existem também diversas barreiras. Seriam por conta do currículo, seria por conta do curso, a carência de oficinas. São essas as limitações que os surdos vão encontrar ao longo do caminho. Mas eles conseguem trabalhar a partir da sua prática, e apenas assim. Eu fiz uma coleta de dados também no exterior, principalmente na América do Norte e na Europa, e percebi que ali no Canadá, descobri que existem mais de 40 intérpretes surdos. Já nos Estados Unidos a situação é diferente. Os intérpretes surdos eles têm certificação profissional, e a gente pôde encontrar mais de 213 com essa certificação. Então, a gente verifica isso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente verifica um número muito aquém, que seriam 6, se a gente for fazer uma analogia, uma comparação. Na Europa, nos diversos países europeus, a gente pôde verificar entre 190 e 310 profissionais. Isso na Europa. Aqui no Brasil, se você for fazer uma comparação, você pode perceber aqui com a diferença nessas planilhas. Pode passar, por favor? Com essa coleta de dados, a gente pode reparar também sobre publicações acerca do profissional tradutor e intérprete surdo. E aí, num contexto internacional, a gente conseguiu verificar 70 publicações entre 1988 até 2015, e no contexto brasileiro, a gente pôde verificar nessa área também apenas 17 publicações, o que é razoável. E essas publicações sendo no período entre 2000 e 2017, o que a gente pode verificar que acompanha também esse processo de legalização e de reconhecimento da língua. Então, o número 17 é bastante razoável. A minha pesquisa vai falar especificamente do processo interpretativo entre uma língua de sinais para outra língua de sinais. E aí eu decidi fazer essa pesquisa porque eu queria pensei em focar na formação, no perfil e esses diversos assuntos, mas eu precisava saber questões teóricas inicialmente. Precisava olhar a teoria, então eu resolvi focar inicialmente em teoria, verificar como esse é o processo de interpretação entre línguas de sinais, para entender claramente como funciona.
E aí, com a conclusão do mestrado, agora eu estou fazendo um doutorado, e aí sim, falando sobre perfil, sobre formação, e sobre currículo, e essa minha pesquisa no mestrado contribuiu muito para isso. Então, a gente tem ASL, Libras e ASL, especificamente o par que eu estou trabalhando. Passa, por favor. Nas conferências, de maneira geral, a gente consegue perceber esse sistema de sinais internacionais, ASL, e algumas outras línguas, como LSF, e diversas outras línguas de sinais de outros países. Agora, o que é muito evidente, fica sempre muito evidente, ASL e Sistema de Sinais Internacionais. Pode passar, por favor? Nesse contexto de conferências, quando a gente percebe a ASL, eu aproveitei, na verdade, esse contexto para verificar como seria esse processo e quis comparar também como funcionaria entre língua oral e língua de sinais e vice-versa. E aí usei o autor Carlos Rodrigues. Como funciona esse processo de interpretação de uma língua oral para uma língua de sinais e vice-versa. A partir disso, eu fui organizando e verificando a terminologia específica e vendo como funcionaria o processo de interpretação entre línguas de sinais, que está ali embaixo. A minha pesquisa de mestrado, eu contactei alguns intérpretes surdos, 16, para ser mais específico, e fiz um questionário com eles, recebi os resultados, e, posteriormente, eu chamei mais 4 participantes para a minha pesquisa especificamente, onde eu observava, gravava uma interpretação dessa pessoa, e, a partir daí, fazia uma análise mais aprofundada daquele momento, daquele processo interpretativo. Eu aproveitei também para perguntar para essas 16 pessoas, e foi algo alarmante para mim. Perguntei para essas pessoas surdas qual era a formação delas nessa área, e elas não sabiam responder, ou elas não tinham formação. E aí eu falava, não, mas você tem alguma formação complementar ou alguma outra coisa? Olha, e as respostas eram, olha, eu aprendi num minicurso, numa oficina, num workshop. E aí eu fui mapeando essas respostas, estão ali. E o que é interessante é que nenhuma dessas respostas foi graduação ou curso técnico. Você pode verificar ali que essas duas linhas são vazias. Dá para ver ali que tem um espaço em branco. Nas outras estão todas preenchidas, e que significa que as pessoas já fizeram mestrado, doutorado, mas naquelas duas linhas específicas de graduação e curso técnico, você não tem nenhuma resposta. Próximo, por favor. E aí eu usei 3 participantes, fiz um teste. Som. Deu problema no microfone aqui, gente. Já conseguiu? Então vamos voltar aqui. Então, desses 3 participantes, o primeiro participante tinha uma experiência vasta, com mais de 10 anos, trabalhando com sinais internacionais, sabia também a ASL. O segundo participante tinha uma experiência também com 10 anos em ASL, e o terceiro participante era novo na área. Ele tinha apenas 1 ano de interpretação em ASL. E aí eu fiz uma avaliação desses 3 para verificar o perfil, traçar o perfil desses participantes. O primeiro tinha doutorado, o segundo também, e o terceiro tinha formação só em graduação, em licenciatura em Letras Libras. A idade deles também era diferente. O primeiro tinha acima de 40 anos, o segundo também, e os 2 tinham muita experiência com interpretação,
o primeiro em sinais internacionais, o segundo em SL, e o terceiro tinha entre 25 e 30 anos, e ele trabalhava com interpretação apenas há 1 ano, de forma profissional. E aí eu quis comparar esses perfis e verificar como seria esse processo cognitivo. E então, eu filmei esses 3 participantes, e eu queria verificar como se fosse, simulando uma situação de conferência. E aí, antes, na hora de preparar, eu fazia todo um processo de criar um PowerPoint, fazer um resumo dos palestrantes, receber tudo aquilo, estudar. E pude verificar como os 3 fizeram essa atuação. Então, ali a gente tem o tempo, e o que é interessante, que esse primeiro participante, que é muito experiente em sinais internacionais, o segundo, que em ASL, e o terceiro, que é mais novo na área, você pode perceber a diferença de tempo entre eles. O primeiro gasta 14 minutos, o segundo, em ASL, gasta 11 minutos, e aquele que é novo gasta 9 minutos. Então, isso é interessante, porque você percebe que o processo de preparação é diferente entre eles. Eu fiz também uma busca, que vocês podem verificar aqui no canto, e eu utilizei uma televisão, e nessa televisão era exibida uma palestra que já tinha sido gravada anteriormente. Essa palestra era em ASL, e o participante era filmado fazendo, em frente à TV, fazendo a interpretação. A palestra em ASL, eu contabilizei quantos sinais específicos de ASL apareceram. Esse é o sinal de sign. E aí eu fiz a contabilização de quantos sinais apareceram. No total, foram 2.327 sinais. Utilizando a mão direita, foram 2.076 sinais. A mão esquerda, 1.284. E pausas, essas alternâncias, foram no total contabilizadas 37. E aí eu comparei esses 3 participantes. Eu não estou enxergando nada, está pequenininho. Cadê meu óculos? O primeiro participante usou 2.263 sinais, com a mão direita 2.252. O segundo participante usou 2.118 e o terceiro participante usou 2.261. Quando a gente vê esse processo de tradução entre ASL e Libras, é algo que é diferente. A estrutura é diferente, todo o processo de tradução é diferente. Então, esse terceiro, por exemplo, poderia utilizar um sinal para um e um sinal para outro e fazer essa alternância entre as 2 línguas. Os 2 primeiros já tinham mais experiência na área para fazer todo o processo de interpretação e de adaptação entre os 2 sistemas linguísticos. No momento da interpretação, a gente pôde perceber interferências da ASL. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí você tem esse sinal, que é casa, que é uma interferência da ASL. E eu verifiquei que nesse terceiro participante, que era mais novo na área, tinha muitas interferências da ASL. Então você tem 120 inserções, sendo com 38 correções. Os outros 2 deram 24 e 13. Esses 2 primeiros, o primeiro que trabalha com sinais internacionais, teve 24. Porque ele conhece poucas coisas de ASL. O segundo, que já conhecia muito bem a ASL, teve poucas interferências. Menor dentre os 3. 13 interferências. Próximo slide, por favor. Isso também é interessante de observar, que é o lag time, que é esse distanciamento do discurso na língua fonte. Então, quando alguém está fazendo uma palestra, uma fala, o intérprete aguarda um tempo, a partir do início da fala, uns 2 segundos, para conseguir começar o processo interpretativo, construir o sentido da frase e aí sim produzir o seu texto-alvo.
E nesses 3 casos, esse que era mais recente tinha o lag timing menor. Ele começava mais rápido, porque ele tinha pouca experiência na área. Os 2 primeiros, mais experientes, davam um tempo maior, um tempo de atraso maior para iniciar a sua produção. Próximo, por favor. Esse foi o processo de entrevista que eu vou pular. Estou quase terminando já. E quando a gente está falando da questão do cognitivo, a gente está trabalhando com questões que são matemáticas. Então a gente está falando de escuta, de memória, de produção, de cansaço, estresse, diversas coisas. O autor, Gili, vai falar principalmente da interpretação entre línguas orais, e ali ele faz uma fórmula matemática simples. Quando a gente está falando de interpretação entre uma língua oral e uma língua de sinais, ou vice-versa, né, uma interpretação intermodal, a gente pode verificar a complexidade do processo. Então, olha só como fica mais complexo essa fórmula. E isso daí é entre 2 línguas de sinais. Então, é um processo ainda mais complexo. E isso comprova que a interpretação entre línguas de sinais é um processo muito mais complicado do que entre uma língua de sinais e uma língua oral. E do que entre 2 línguas orais. E isso pode atestar essa afirmação que eu estou fazendo. Próximo, por favor. Isso vai comprovar que a formação é necessária, que o estudo de tradução e interpretação é necessário, que cursos, que a graduação é necessário para intérpretes surdos estudarem. Eles precisam de formação, eles precisam de prática. Apenas a língua me é suficiente para eu poder fazer esse processo de interpretação. Não é assim que funciona. Precisa aprender teoria, precisa aprender coisas mais específicas, formação mais específica para poder atuar. E o decreto, nesse ponto, é falho. Embaixo ali a gente pode ver também que Rodrigues vai dizer que os cursos de letras libres, especificamente, são enfocados em formação de tradução e interpretação entre uma língua oral e uma língua de sinais. E era necessário criar um outro currículo, mais específico. Na minha pesquisa atual de doutorado, o foco são as competências intramodais, que significa o quê? Entre uma língua de sinais e outra língua de sinais. Era isso. Obrigado, pode passar? Obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Agradecemos pela sua apresentação. Muito obrigada a vocês pela atenção. Vou devolver a palavra para a nossa mestre de cerimônias.